Boa noite. É uma imensa alegria retornar aqui a esta casa, tantos corações amigos que a gente já tem aqui, né? Local que ajudou durante muitos anos a minha esposa, então me sinto feliz de estar aqui nesse ambiente. Espero que a gente possa, nesses momentos que vamos ficar aqui, dar uma pensadinha na vida. Dar uma pensadinha no que nós estamos fazendo, como nós estamos fazendo, o que falta, o que tem que ampliar, o que tem que mudar. Porque a ideia nossa é fazer uma reforma, mas que essa reforma não seja uma reforma violenta, que seja algo prazeroso. Não é questão de sujeira, de quebradeira, de entulho, não, como a obra aqui é uma obra que você tem ruído, que você tem barulho, a obra da reforma íntima, ela é silenciosa. Ela ocorre, como disse Santo Agostinho, ela ocorre no silêncio à noite, quando nós formos deitar. E ali nós começamos a analisar como foi o nosso dia. O que eu fiz de bom para repetir? O que eu fiz que não soou bem ao meu sentido? Poxa, eu estava contente. Eu convivi com pessoas, mas alguém ficou chateado comigo. Não quero também dizer aqui que vamos agradar todo mundo. Não é esse o projeto. Não é esse o propósito. A questão é eu estar bem comigo. Essa é a grande questão. Então, nós já recebemos, e a doutrina espírita nos traz isso como regra, como orientação, como bússola ou norte, tem um modelo para ser seguido. Vocês sabem qual é o modelo ou não? Tem um modelo chamado Jesus, o Cristo, o enviado, o ungido, aquele que veio, muitos não perceberam. Primeiro, entenderam que ele era um carpinteiro, que não tinha sentido, era um qualquer. Até hoje muitos pensam que é uma pessoa que não teve estudo, um ignorante, alguém que veio fazer um barulho. E outros já, desse patamar, pularam para o patamar de Deus. Não, ele é Deus. Só que Jesus veio como nós, vestiu uma roupa de carne, conviveu conosco, sofreu as nossas agressões, as nossas intempéries, porque ao longo do dia você vai oscilando entre o que está legal e o que não está legal. E tem horas que você entra em conflito consigo mesmo. Só que o Cristo não veio conflitar com nada, porque Ele era aquele, isso eu digo quando Ele encarnado, mas Ele desencarnado, Ele pode estar aqui no nosso meio. Ele pode estar no momento em que nós estivermos passando pela maior dificuldade. O Cristo pode estar ali junto de nós, ou alguém representando Ele com toda a sua envergadura moral. Simplesmente por quê? Porque o Cristo, Ele não gosta de ver as pessoas sofrendo. Só que também tem uma característica dos espíritos puros, perfeitos, esses eleitos, esses que já chegaram a um grau muito bom da qualidade moral. Qual que é? Eles respeitam a nossa livre escolha. Então, a grande questão está: eu escolho, eu arco com as consequências, boas ou más. Mas se eu entrar num conflito desesperador, alguém deles estará ao meu lado dando uma orientaçãozinha. Fulano, tem um pouco mais de paciência, tem um pouco mais de calma, não agrida os outros, na verdade é você que está se agredindo.
Não queira que as pessoas te idolatrem, ou não ache que você é insubstituível. Todos nós temos erros e acertos. Tem algumas pessoas que gostam de mais ou menos 60% de nós. Os outros 40% não gostam muito. Tem alguns que já chegou meio a meio. Ou um pouco menos. Então, algumas das atitudes que nós fazemos ao longo do dia, elas são boas, elas são más, elas trazem benefícios ou elas trazem prejuízos para o nosso estado mental e moral. Agora eu pergunto para vocês, nós nunca tivemos tanto acesso a farmácias, a medicamentos, a médicos, clínicas das mais diversas formas, mas também nós nunca estivemos tão bem, tão fora de um sentido de estarmos aqui com a cabeça lá. Então, eu preciso centralizar-me a um ponto justo. Se eu estou lendo uma obra, eu pego aqui essa obra, Indulgência, eu começo a ler, leio uma página, terminei a página, o que eu li? Não sei. Porque eu estou com a cabeça lá, eu não estou aqui. Muitas vezes nós estamos aqui sentados na palestra, assistindo a palestra, mas a nossa cabeça está lá. O que será que fulano está fazendo? Será que o Beltrano já veio de não sei onde? Então tem horas que a gente fica desconectado do que nós estamos fazendo e onde nós estamos fazendo. E acredito que seja essa a grande questão. Só que tem um outro detalhe, por exemplo, nós temos acesso a isso tudo. Então, acesso a médicos, a medicamentos, a psicoterapias, os centros espíritas, todos eles oferecem conversa fraterna, oferecem atividades mediúnicas para dar uma aliviada no lado espiritual. Mas, no entanto, a OMS, Organização Mundial da Saúde, ela nos diz que 1 em cada 8 pessoas no mundo está com depressão. Ou seja, são 8 bilhões, tem 1 bilhão de depressivos. 1 em cada 4 pessoas só dormem se tiver o auxílio de uma coisinha assim pequenininha, um medicamentozinho, para poder relaxar. Então, aonde está a grande questão? É isso que eu tenho que olhar. Porque muitas vezes, eu chego, Albano, dentro da casa espírita, oh, meu irmão, que bom que você veio, seja bem-vindo, como é que vão as coisas? Mas eu retorno para o lar, e lá eu uso umas outras expressões um pouco mais descorteses. Se eu não sei o que, isso aí eu não sei mais o que. Ou seja, parece que eu sou duas pessoas. Em algum momento eu sou uma coisa, em outro momento eu sou outra. Mas não é. Esse que às vezes está nas instituições religiosas ou em alguns lugares com as pessoas, esse é um projeto que aquela pessoa está tentando implantar, mas ela ainda é aquela outra, lá de dentro de casa. Ela ainda é aquela, e isso eu uso como uma questão, acho que é só para a gente pensar, é aquela que faz as suas necessidades em qualquer lugar, no banheiro, lá num lugar que não conhece. Está de passagem, vai num determinado lugar e lá você enforcalha a coisa toda. Por quê? Porque não é um parente meu que vai limpar. Porque nem sou eu que vou limpar. Em casa, geralmente, a gente não faz isso. Então, é algo que eu preciso perceber dentro de mim. Porque a grande questão é que reforma íntima não é tortura íntima. Eu descobri que eu sou invejoso. Não adianta ficar me martirizando. Eu tenho que começar a criar um sistema para mudar a inveja doentia, aquela ansiedade de ter o que é dos outros. Tanto com
a inveja, com a ansiedade, com sei lá, com qualquer outro problema, eu tenho que diagnosticar comigo essa dificuldade para tentar modificá-la. Uma vez que eu consegui perceber, é mais ou menos, gente, é mais ou menos o que acontece com uma pessoa que consome álcool. Bebe, toma. Tem alguns que bebem socialmente, certo? Bebe socialmente. Eu bebo socialmente, mas bebe quase toda noite. Quase toda noite vai lá e ingere alguma dose de álcool. Às vezes um pouco maior, às vezes um pouco menor. Mas o que de repente ela não conseguiu perceber ainda é que ela não consegue relaxar se não tiver o consumo do álcool. A tal momento que chegam, por alguma razão, ela não tem acesso ao álcool num outro dia, ela começa a ficar nervosa, começa a ficar chateada. E começa a pensar, poxa, peraí, estou precisando do álcool. Ou, eu não consigo mais viver sem o álcool. Eu estou doente. Esse é o start, a hora que eu entendo que eu não consigo controlar determinada emoção para eu trabalhar essa emoção. Porque enquanto eu não me achar invejoso, enquanto eu não me achar orgulhoso, ansioso, qualquer coisa, eu não vou trabalhar isso. Só que às vezes nós, de uma maneira geral, nós os encarnados nesse plano de provas e expiações, acabamos achando que o problema é o vizinho, é a sogra, é a tia, é o primo, é a avó ou qualquer outra pessoa. Não. A grande questão sou eu com os outros. Como é que eu trato a minha relação com os outros? Porque alguém vai me fazer alguma coisa. E as pessoas vão fazer com você coisas. Mas a questão é, o que você vai fazer com o que elas fizeram contigo? Essa é a diferença. Alguém chega aqui e me joga um tomate, diz que você é um idiota. Eu posso dizer, meu irmão, pode sentar aí para a gente conversar depois, terminar a palestra, coisa parecida. Ou eu posso dizer, idiota é você. Já fiquei. Já entrei na sintonia dele. Então, acho que a grande questão é eu perceber esse movimento, às vezes desequilibrado, às vezes doentio, que dentro de casa, numa conversa entre marido e mulher, e às vezes não há conversa entre marido e mulher, e deveria haver, e bastante, deveria haver conversa de pais e filhos, e nós acabamos deixando aquela pecinha quadradinha, que fica ali, faz um touch, você consegue mexer com ela, você deixa aquilo para educar as crianças. Mas Deus, quando deixou que aquela coisinha pequenininha fosse para o teu colo, Ele pediu, cuida. Ele não pediu para o celular cuidar da criança, ele pediu para você. E aí você deixa para o celular cuidar da criança. É tão legal. Enquanto ele está aqui, nisso aqui, ele não faz barulho, ele não xinga, ele não briga, ele não faz briga. Só que daí você não convive com ele. Ele não percebe o que você está fazendo. E isso gera algumas questões. Um outro grande problema nosso, gente, chama-se criança interior magoada. Criança interior adoecida, entristecida ou qualquer coisa. Por quê? Porque quando eu me exalto com relação ao que o outro fez comigo, naquela hora não sou eu, adulto, Zé Carlos, que estou falando com aquela pessoa. É a minha criança, o Carlinho pequenininho, que... Sabe? Então, você entra naquela coisa, chega aqueles brutamontes, você não sabe com quem está falando. Mas é aquela criança que pegava a bola, botava embaixo do braço e não deixava o outro jogar, se não escolhesse o time que ia ganhar. Então, essas são questões que cabem para a gente perceber que às vezes essa criança interior está dominando o nosso dia. Tem uma passagem com Chico, lá na escola modelo, psicografando a obra de Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, aquelas 5 obras grandes que o Emmanuel tem, 5 romances, né? E eis que um sapo
encostou no pé do Chico. E o Chico estava de sandália, aquele sapo veio e encostou. E o Chico ficou nervoso. Aí o Emmanuel disse: o que foi, Chico? Vai ter um sapo ali, seu Emmanuel. Está encostando no meu pé? Chico, mas o sapo não vai te machucar. Olha só o tamanho dele. Já viu um sapo morder alguém? Não. Já viu um sapo machucar alguém? Não. O que o Emmanuel estava fazendo com o Chico naquele momento, gente? Ele estava falando com a criança interior do Chico, o Chiquinho. Chiquinho, o sapo é feinho, mas ele não vai te machucar. O sapo simplesmente faz o trabalho dele na natureza. Nós não fazemos o nosso. Então, o Emmanuel falava com o Chico: Chico, cuida da tua criança. Assim, é um convite para nós, cuidemos da nossa criança. Por quê? Questão 909, o Livro dos Espíritos. Acho que está aqui, né? O livro aqui. Livro dos Espíritos. Questão 909. Essa obra de Allan Kardec foi edificada, foi lançada em 18 de abril de 1857 e continua atual. Engraçado, né? Tem gente que lançou uma obra 10 anos atrás que ninguém mais vê, que é velha. Essa aqui tem 160, quase 170 anos. Está ali, atual. Você abre, lê. Querem ver? Pergunta Kardec para a espiritualidade: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? O que vocês acham? Estou falando com quem aqui? Com bonequinhos, estão tudo paradinho. O que vocês acham? Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? A espiritualidade também corrobora com isso. Ela diz assim: sim. Mas o problema é que não para só no sim. Eles respondem para Kardec de uma forma assim, bastante clara. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que é muito insignificante, gente? Não, vou fazer. Pronto. Resolvi, vou fazer. Mas a questão é, eu não resolvo o que eu vou fazer. Só que daí eles continuam dizendo: o que lhes falta é vontade. E assinam embaixo, bem no finalzinho, dizendo assim: quão poucos de vós fazem esforços. Qual que é o esforço que eles estão dizendo aqui? É o esforço da transformação do homem velho, ou seja, aquele homem ranzinza, birrento, xingão, para aquele homem mais tranquilo. Homem aqui eu estou colocando gênero humano. Homem, mulher, gênero humano. Qualquer um de nós que é muito aferrado a certas coisas, apegado a certos padrões, e que deu uma amenizada a partir do momento do entendimento. Nós aprendemos na doutrina que existe um cara chamado Deus. Um personagem, alguém, não consigo descrever como, mas Deus é a inteligência suprema, a causa primeira ou primária de todas as coisas. Ou seja, a doutrina foi lá buscar o entendimento de que existe um único Deus. Ele não é um Deus do Figueirense do Havaí, gente. Não é um Deus da católica, da evangélica, da espírita. Não. É um Deus cósmico. O que você imaginar que tem, ou tudo que o telescópio descobrir daqui a séculos, Deus é um em tudo isso. Deus cuida de tudo, de todos, não esquece um só. O enviado dele, aquele modelo que eu citei antes, o Cristo, ele chegou a um momento, já que ele falava com pessoas que trabalhavam com pesca, que trabalhavam com animais, ele disse assim: o bom pastor não deixa que as suas ovelhas pereçam. E eu não vou descansar enquanto eu não estiver salvo, auxiliado, amparado todas as ovelhas, 100%. O que é 100%? Aí a gente pensa: nossa, 8 bilhões para Cristo é muito. Não. Emmanuel vem falar no livro
roteiro que são 22 bilhões só aqui no entorno da Terra. Mas como assim, moço? Como 20 e pouco se nós somos 8? Pensemos, época da Segunda Guerra, quantos bilhões de pessoas existiam no mundo encarnados? 2 bilhões e pouco. 2. Hoje nós temos 8. De onde é que vieram os outros? Vieram, sabe de onde? Do umbral. É nós. Estamos aqui. Os umbralinos estão tudo aqui, gente. Por isso que apesar de nós sermos filhos desse Deus, que é o amor em essência, nós não temos. Nós ainda não desenvolvemos essa virtude, essa ferramenta de forma correta. Então, se o outro não concorda comigo, eu vou jogar uma bomba nele, eu vou destruir ele. Se o outro não vota no partido que eu gosto, eu vou destruir ele. Se o outro não vai na religião que eu gosto, não serve. O Deus é diferente. E quem disse que é assim, gente? Deus é um único Deus. Tem algumas pessoas que imaginam que tem aquele cara de nada contra quem pensa assim. Mas a visão da doutrina, ela diferencia um pouco disso. Que imaginam que tem aquele cara de cabeça de touro, com tridente na mão, aquelas questões todas. Olha, se existisse alguém nesse padrão, a nível universal, quem de nós resistiria? Porque, se você pensar num demônio pequenininho aqui da Terra, até vai. Mas um demônio que abrange o nosso sistema solar, ou a Via Láctea, tem 200 bilhões de sóis. E aí? Como é que você vai resistir um cara desse? Não dá. Entenderam? Então, existe um Deus, ponto. Agora, existe um monte de umbralinos que vem aqui destruir um outro porque não gosta da aparência do outro. Não gosta da maneira que o outro age. Só que esse mesmo Cristo, esse modelo que veio nos dizer assim, se o teu olho é motivo de escândalo, arranca, ele vem dizer assim, pare de olhar para o que o outro faz, não importa o que o outro faz. E muitas vezes nós queremos ser o juiz da vida alheia, e isso incomoda. Como é que o outro não faz assim? Por que o outro não piscou para ir para a rua lá, foi sem piscar? Quem é você para julgar o outro? Ah, é errado, é correto, está certo, não está? Você não pode julgar o outro. E o convite que nós devemos fazer aqui, entre nós, é olhe para dentro. A hora que conseguir descobrir uma imperfeição, trabalhe para diminuir essa imperfeição. Resolvido esse processo, aprenda a respeitar o que não conseguiu fazer ainda. Então, se dentro de casa as pessoas não agirem de forma correta, dê tempo, seja paciente, seja tolerante, tenha boa vontade, tenha ânimo. Hoje tu não conseguiu, quem sabe amanhã. Vocês sabiam que se nós pegarmos uma semente de girassol e colocarmos na terra, o que vai nascer? Banana? Banana? Vai nascer girassol, né? Se nós pegarmos o DNA de qualquer um de nós aqui, vai dar positivo. Sim, você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, por que você não faz o que Deus orienta, pede? Mas onde é que está o que Deus quer ou pede? Meu irmão, minha irmã. Aí a doutrina vai falar novamente, claramente, está na sua consciência. E aqui eu não estou falando só para os encarnados, não. A quantidade de desencarnados é muito superior. E todos ouvem. Só que daí o nosso projeto é, quem sabe daqui a mais um tempo, quando eu ganhar dinheiro, eu vou fazer tal coisa, não sei o quê. Essa outra galera que está aqui ouvindo a gente diz assim, quando eu encarnar, vou fazer diferente do que eu fiz na outra. Porque o que eu fiz na outra não foi legal. Quero tentar me ajustar comigo mesmo. Não adianta eu superar os outros, gente. É interessante, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele escreve,
uma expressão assim bastante impactante para ele mesmo. Ele diz assim, ó, o amor do Cristo me constrange. Por quê? Porque ele era alguém que destruía as comunidades religiosas achando que ele estava no caminho certo. Até ele descobrir que ele estava no caminho errado e que aquele que ele perseguia era o caminho certo. O que aconteceu com Paulo, gente? O Paulo ao ver o Cristo, e o Cristo dizer, Saulo, eu sou o Cristo que tu quer seguir. Ele disse, Senhor, o que tu quer que eu faça? E o Cristo disse, entra na cidade. Lá vai ser dito para você o que você tem que fazer. Aí o Paulo não sentou no chão, ficou chorando ou se martirizando. Por que eu não descobri que era ele? Não, cara, entra, faz. Depois você vai ajustando com o tempo. Por exemplo, alguns dos que estamos aqui, poderíamos falar, por exemplo, com o banco, com algum trabalhador, que dia que tem estudo na casa? Que dia que tem alguma atividade que eu possa começar a participar? Porque eu quero me conhecer. Eu quero descobrir o que eu posso fazer de bom para mim. Porque algumas vezes eu vou dormir e eu não consigo. Tem vezes que eu tento pensar qual maneira eu saio dessa vida mais rápido. Por que será? Porque eu simplesmente não gosto de mim. Não me aceito. E não é questão de olhar no espelho e ver uma verruga aqui ou outra coisa, não. Eu digo mais para a gente pensar. Se eu estivesse numa vitrine, eu não me compraria. Ou eu não casaria comigo. Por quê? Porque muitas vezes eu não consigo me amar. Porque eu às vezes odeio os outros. Há um tripé. Deus, o outro e eu. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ou seja, o Cristo pegou todo o ensinamento anterior e centralizou nessa expressão. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ou seja, é um tripé de amor. Eu não consigo amar a mim mesmo sem amar o outro e sem amar a Deus. Porque quando eu começo a descobrir que eu sou invejoso, por exemplo, ou sou vaidoso, ou qualquer outra coisa, e tento trabalhar essa questão, e essa questão é teimosa em não sair de dentro de mim, eu começo a perceber que o outro também tem problema. E que o outro também tem dificuldade para resolver o seu problema. Aí eu começo a amar ele porque eu começo a aceitar a ele, aceitar a mim e começo um trabalho. Assim, algumas criaturas começaram a perceber que esse Deus nos criou por amor e ele nos ama. E simplesmente ele quer o nosso bem. Por isso ele nos... Em certos horários, por exemplo, tem gente que eu sei que não quer estar aqui. Está louco que a palestra acabe para tomar um passe e ir embora. Mas, ao sair daqui, vai dizer, nossa, eu estou mais leve, eu estou mais tranquilo, eu estava com vontade de xingar alguém, agora não estou. Por quê? A espiritualidade está trabalhando em todos nós, em vocês e em mim. Muitas das expressões que eu estou usando aqui, eu não pensei e não estão aqui. Elas estão vindo. Elas vêm e passam. Porque é um projeto da espiritualidade. O trabalho da doutrina espírita não é de Kardec, é da espiritualidade. Por isso que é o livro dos espíritos, o trabalho dos espíritos para eles que já fizeram essa reforma íntima, que já mudaram muita coisa, trazer para nós noções de como fazer. E aí o que depende de mim? Começar a fazer. Também nos pede que, para fazer uma palestra a pessoa tem que ser especialista em muita coisa. Não, ela tem que ter esforço. Ela tem que ter alguma dedicação, alguma boa vontade. Começar a perceber alguma mazela, ler as obras básicas. Como é que eu faço para trabalhar na casa espírita? É assim, é um processo que ele começa a cada momento. Agora vou perguntar para vocês, fazer um questionamento aqui. Pense
Não fale para ninguém, só pense você mesmo consigo. 3 pessoas que você mais ama no mundo. 3 pessoas. Vou tomar água enquanto vocês pensam. Conseguiram pensar? 3 pessoas que vocês mais amam no mundo? Eu vou fazer uma pergunta bastante simples. Uma dessas 3 pessoas era você? Mas deveria ser você. Eu deveria me amar como uma das pessoas principais, porque se eu me amasse, em eu me amando, eu começo a abraçar os outros, eu começo a fazer um movimento para os demais. Mas quando eu elejo várias outras pessoas, é porque muitas vezes eu não me dou valor. Eu não me compraria, como eu disse, na vitrine. Eu não consigo ficar, às vezes, a sós comigo em casa, porque se eu chego, estou sozinho em casa, eu preciso ligar o YouTube, o Facebook, a televisão, o rádio, abrir todas as janelas, olhar para fora. Eu não consigo ficar comigo a sós. Imagina eu sozinho comigo. Mas se você conseguisse, por alguns momentos, por exemplo, ao deitar, fazer esse esforço de sentir o seu coração bater, sentir a sua respiração, começar a se perceber e dizer, nossa, eu estou vivo. Não importa a sua idade, mas comece a pensar. Se eu estou vivo e Deus me deu essa oportunidade, eu posso aproveitá-la de uma maneira legal. Então, qual que é a grande questão nossa, meus irmãos? É eu começar um trabalho. Eu não preciso, nesse momento, sair resolvendo tudo, mas eu posso começar um movimento de me conhecer, para ir me conhecendo e me aceitando. E nessa aceitação, eu começo a aceitar os outros. Realmente, eu não posso modificar ninguém, eu tenho que me modificar para aceitar os outros. Então, a espiritualidade nos trabalha, ou nos orienta a trabalhar 3 questões fundamentais: egoísmo, orgulho e interesse pessoal. Bueno, você está precisando de cimento aí, né? Vou te dar 10 sacos. Senhor, você viu que eu dei 10 sacos para ele, né? Aquele meu negócio agora você vai me ajudar. O que é? Interesse pessoal. Estou doando a cesta básica, hein, gente? Vocês estão vendo que eu estou doando a cesta básica? Vou fazer uma selfie, tá? Interesse pessoal. Aquele que já começa a trabalhar, a desconectar-se dessas questões mais terra, mais de apego, ele simplesmente está precisando de alguma coisa. Quantas famílias estão sendo atendidas? Que dia é? Eu posso ouvir? Se eu trouxer uma cesta básica, vai ser agressivo? Lá em casa tem 1 quilo de arroz, mais alguma coisa sobrando, posso trazer? Sabe? É diferente, porque daí eu não tenho condição de trazer uma cesta básica, mas se eu trouxer 1 quilo de arroz com amor, a pessoa, o dia que for fazer aquele arroz, gente, ela vai sentir uma energia boa. Ela vai, nossa, que arroz mais gostoso. É um arroz que veio com amor. E com amor tudo fica diferente. Tanto é verdade que aquela comidinha da mãe, ela é diferente da outra. É o mesmo feijão, o mesmo processo, cozinhou ao mesmo tempo, tudo a mesma coisa, mas o da mãe é diferente. Por quê? Tem o nosso toque de amor para aquela criatura. Então, o amor é o que movimenta tudo. Mas esse amor às vezes não nos toca. Porque eu ainda estou enregelado. Eu ainda estou entristecido. A grande questão é, trabalhe dentro de você. Há muito tempo ainda. Se não der nessa encarnação, tem a próxima e a próxima e a próxima. Você já veio nas anteriores a muitas delas.
Então esse processo de conhecimento e de vivência, ele vem desde muito tempo. E ele vai perdurar. Enquanto eu não resolver todas as minhas questões internas, eu não chegarei no patamar de um espírito puro. Porque eu tenho apego, tenho interesse pessoal, estou cheio de egoísmo, estou cheio de orgulho, estou cheio de raiva, estou cheio de ansiedade e tantas outras coisas. Então, à medida que eu mudo isso, o mundo muda à minha volta e eu me sinto em paz. Então, reformar-se é aceitar-se. Reformar-se é perceber-se. Reformar-se é compreender os demais. Porque nós não somos uma ilha, nós não estamos sozinhos. Nós estamos em grupos justamente para nos ajudar. E em nos ajudando, somando esforços, nós conseguimos dar passos seguros, como essa casa aqui. Ó. Olha como ela está ficando grande e linda, para abrigar mais gente. E precisa de mais trabalhadores. Todo aquele que tiver de boa vontade, que quiser, é bem-vindo. Gente, para encerrar, trouxe aqui uma poesia de Frei Antônio das Chagas. Ele nasceu e viveu lá em Portugal de 1631 a 1682. Ou seja, desencarnou com 51 anos. E a poesia que ele deixou para a gente é Conta e Tempo. Imaginemos, é em 1600, nós estamos em 2000. Pensemos nisso. Deus pede estrita conta do meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo? Para dar a minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta, hoje quero acertar conta e não há tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai, enquanto é tempo, em vossa conta. Pois que aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar contas, chorarão como eu por não ter tempo. Tá? Então, se o Frei Antônio das Chagas, vivendo no mosteiro, em 1600 e pedrinhas, tinha essas dificuldades, elas não são novas, mas elas precisam ser encaradas e enfrentadas para a gente vencer alguma coisa. Tá bom? Que Deus nos abençoe, muito obrigado pela atenção e que todos que quiserem e puderem venham trabalhar. Boa noite, pessoal. Aproveitando, já que o Zé Carlos falou, nós agora em março estamos terminando as obras agora e então a gente volta com os grupos de estudo.